Congregação do Senhor Jesus Cristo, o profeta Sofonias é um homem que tem sido levantado por Deus, foi levantado por Deus para anunciar o juízo do Senhor. Em especial, ele é aquele que fala do dia do Senhor. Aquele grande dia que ele descreveu com vivas cores, de trevas, de angústia, de pavor e medo, dia quando o Senhor haveria de trazer juízo sobre toda a terra. Ele fala do dia do Senhor não apenas como um dia de juízo para com o seu próprio povo Israel, que estava envolvido na idolatria, mas ele expande o nosso horizonte para ver este dia sob a perspectiva escatológica da vinda de Cristo, quando Cristo mesmo haveria de vir para julgar vivos e mortos, e toda a terra haveria então de experimentar o furor da ira do Cordeiro. Na última ocasião nós vimos como o profeta falou desse dia com respeito às nações inimigas do povo de Deus. O Senhor se levantou no meio de Israel e, por assim dizer, percorreu, circundou todo o povo de Deus e foi contemplando cada um dos inimigos de norte a sul do povo de Deus e dando a eles a paga pela zombaria que eles tratavam o Senhor, o seu povo, a causa de Deus. Etiópia, Egito, Assíria, todos aqueles povos que circundavam Israel e daí a tratavam com desprezo, o Senhor se levanta para julgá-las e destruí-las totalmente. Porém, meus irmãos, quando voltamos agora a nossa atenção para o capítulo 3, nós vemos o profeta Sofonias novamente direcionando a sua profecia para o povo de Deus, para Israel, para Jerusalém, o seu povo que lhe é chegado, o povo que tem sobre ele o nome do Senhor, a aliança, todos os termos do pacto. Mas o Senhor então, ele faz como que um raio-x do seu povo. Nessa passagem aqui de 1 a 13, o Senhor ele para e ele mostra para nós como ele enxerga o seu próprio povo, naquele tempo caracterizado por muita idolatria, por muito pecado, por ser um povo que não estava servindo a Deus com todo zelo e diligência. Então o Senhor ele olha para o seu povo, faz uma análise, descreve a condição do povo, e mais do que isso, o Senhor ele fala como ele tem lidado, irá lidar com o seu povo naquela condição. De modo, meus irmãos, que nessa passagem nós temos uma visão, um vislumbre, uma descrição de como Deus lida com o próprio povo de dura cerviz. Uma descrição detalhada de como Deus enxerga e lida com o seu próprio povo marcado pela dura cerviz. E a primeira coisa, então, meus irmãos, que nós temos aqui no texto, especialmente dos versos 1 a 5, é o profeta escrevendo em nome do Senhor, quase que o Senhor mesmo falando aqui, pela boca do profeta, dando uma visão clara da condição espiritual do seu próprio povo. Essa é a primeira coisa que Deus faz. Ele olha para o seu povo, ele a contempla e ele a descreve. Infelizmente, meus irmãos, a descrição não é das melhores. A primeira coisa que vemos é o Senhor, por meio do profeta, exclamando: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Aqui está o Senhor falando da sua própria cidade. Cidade que ele mesmo escolheu para pôr ali o seu nome. Jerusalém. Cidade santa. Escolhida onde o Senhor ali erigiu o seu templo para manifestar por meio desta cidade às nações a salvação do Senhor. Era um povo para ser caracterizado por santidade a Deus, por um viver diferente, um viver de devoção ao Senhor, submisso à vontade do Senhor e de fato marcado pela própria proteção de Deus. Mas a descrição que temos aqui não é essa. Ai da cidade opressora.
da rebelde e manchada. Primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, é o profeta descrevendo os pecados de comissão do povo de Deus. Os pecados que eles cometem ao transgredir a lei, ao avançar além dos limites estabelecidos pela própria lei, pela própria vontade do Senhor. Ele descreve aquela cidade como uma cidade opressora, uma cidade violenta, uma cidade onde os poderosos que foram estabelecidos para cuidar dos mais necessitados e fracos é caracterizada pelo abuso, pela violência, pela morte. Uma cidade sanguinária. Uma cidade de guerras internas. Guerra civil. Conflitos sem fim. Assim era o povo de Deus. Mas também uma cidade rebelde. Obstinada. Revoltosa. Aqui está a dura cerviz. Uma cidade cujos habitantes eram caracterizados por serem insubmissos à vontade de Deus. O Senhor falou para eles, andem por esse caminho. Mas eles disseram, não iremos. Não faremos. Que estabelecem a sua própria vontade, a sua própria lei, a sua própria forma de ver as coisas. Foi assim que Sofonias escreveu eles no início da sua profecia, não é? Eles eram um povo que estabeleciam os seus próprios padrões de certo e errado. Desprezavam o Senhor. Rebeldia. E isso leva eles a serem caracterizados como uma cidade manchada. Ah, que descrição horrível, meus irmãos, da cidade santa. Da cidade que deveria ser de fato diferente. Pura, no serviço a Deus, mas que aqui ele diz é uma cidade manchada, marcada, caracterizada pelo pecado. Essa era a grande marca do povo de Deus, o pecado, a mancha, contaminados pelo proceder totalmente diferente da vontade do Senhor. Que coisa terrível, não é? Quando o povo de Deus pode ser descrito nesses termos. Toda a igreja do Deus vivo. O povo da aliança é marcado por rebeldia, por contendas e opressão, pelo pecado que o macula. Que coisa horrível. Mas ele vai adiante. Ele escreve também não apenas os pecados de comissão, mas os pecados de omissão no verso 2. Ele diz, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Aqui está um povo que é inerte no serviço a Deus. De fato, no serviço para o pecado, no serviço da carne, prontidão, zelosos, mas no serviço a Deus, não fazem o que devem. Ele diz, é um povo que não atende a ninguém. Literalmente, a expressão aqui poderia ser traduzida, é um povo que não ouve a voz de Deus. O Senhor falou com esse povo, meus irmãos. Nós temos visto na exposição em Romanos como foi um povo privilegiado. Como o apóstolo Paulo disse, primeiramente, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Deus falou com eles de um modo todo especial. De fato, quantas passagens o Senhor não fala com o seu povo justamente nesses termos. Em Deuteronômio 4, por exemplo, se os irmãos acompanharem Deuteronômio, isso nós lemos várias vezes, o Senhor falando com o seu povo, ouve, ouve. E lá em Deuteronômio 4, no verso 1, o Senhor fala por meio do seu profeta, agora pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Ouve! Dai ouvidos! Prestem atenção. Considerem. Mais para frente nós temos a grande confissão do povo de Deus do Antigo Testamento, no capítulo 6 de Deuteronômios. Acompanhem comigo.
Essa era a grande confissão do povo de Deus. E é marcado pela mesma palavra. Em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 4, nós temos aquilo que é chamado de o chamar. Chamar é a palavra no hebraico que quer dizer ouve. E é a primeira palavra que nós temos nesse verso e ficou conhecido assim, essa expressão como o chamar. Ouve. E o Senhor diz, ouve Israel. O Senhor vosso Deus, o Senhor nosso Deus, é um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Estejam apegados às minhas palavras, esconde-as no teu coração, ouve. Amarás o Senhor teu Deus. Mas aqui estamos nos tempos de Josias, no início do seu reinado. A palavra de Deus estava perdida. Perdida em um quartinho lá no templo, onde nem mesmo se sabia onde ela estava. Não ouvem a voz. O próprio Senhor Jesus Cristo falou a respeito do povo da aliança quando ele veio, e que deu a ele também um tratamento de desprezo. Em João 3,11 ele fala, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos e o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Deus falou na antiga aliança, Deus falou a nós na plenitude dos tempos pelo seu Filho. Mas o próprio Senhor Jesus diz, não ouvem. Meu próprio povo não ouve a voz de Deus, não dá ouvidos, mas a despreza. Mas ele vai adiante, ele diz, é um povo que também não aceita disciplina. Aqui está a instrução corretiva da parte de Deus. O Senhor, meus irmãos, falou por meio de Moisés, deu a eles a sua santa lei, revelou a eles a sua vontade. E o povo, sabemos, se rebelou rapidamente. Não precisou de 40 dias para o povo se rebelar. E o Senhor, o que é que ele fez? Ele manda os seus profetas, Sofonias lá na frente, mas desde o início, ele manda os seus servos para trazer a instrução corretiva da parte do Senhor, para que ouvissem as advertências. Jeremias 32, verso 33, o profeta diz o seguinte, Senhor, falando do povo, viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, e não me deram ouvidos para receberem a advertência. Desde cedo, meus irmãos, o Senhor fala, eu levanto de madrugada e não me canso em advertir o meu povo, em instruir o meu povo, em corrigir o meu povo, em disciplinar o meu povo, porém, não adianta, não aceitam disciplina. A palavra aqui, não aceitar disciplina, literalmente, não aceita, literalmente quer dizer agarrar, prender. É como se o povo estivesse caminhando, correndo para longe do Senhor, e o Senhor enviasse a sua disciplina para segurá-los pelo braço, para fazê-los voltar para o caminho de Deus, mas a disciplina não pega neles. Não segura o Senhor, não consegue segurar o seu próprio povo, e eles vão para longe, se afastam. Jeremias, no capítulo 2, verso 30, ele diz o seguinte: em vão castiguei os vossos filhos, diz o Senhor. Eles não aceitaram a minha disciplina, e a vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. A própria disciplina que o Senhor enviou por meio dos seus profetas foi tratada com desprezo. Os profetas mortos, os profetas verdadeiros mortos, como João Batista, teve a sua cabeça decepada. E o próprio Senhor Jesus exclama isso, não é?
Quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta seus filhotes debaixo das asas, e não quisestes. Não aceitam disciplina, coração endurecido. Não confiam no Senhor, Sofonias diz em seguida. Aqui está o grande problema, não é? Não confiam em Deus. Como vimos Paulo pela manhã falar do pecado do povo, em Romanos 3, o ápice de todas aquelas citações que ele faz do Antigo Testamento para descrever a condição do homem natural, é que não há o menor temor de Deus diante dos seus olhos. E aqui ele fala novamente, mais direcionado não apenas ao homem natural, indistintamente judeus e gentios, mas ao seu próprio povo, o povo que é dele, que está em aliança com ele. Ele diz: é um povo que não confia em mim, não confia nas minhas palavras, mas a despreza, pois age com incredulidade. Não existe, meus irmãos, talvez uma descrição mais dura do que essa ao falar do povo da aliança, que pensava ter um relacionamento com Deus, puramente mecânico, puramente externo. O Senhor diz: vocês não confiam em mim. Salmo 81, verso 11, o salmista diz: o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Não prestou atenção às minhas palavras. No Salmo 78, verso 22, o salmista diz: porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Aqui está um povo, meus irmãos, que testemunhou os prodígios de Deus, as suas maravilhas. Viram o mar se abrir, viram o maná ser concedido dia após dia, o Senhor lhe sustentando. As sandálias dos seus pés não se desgastaram, foram protegidos por uma coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia, durante a sua fase no deserto. Porém não creram em Deus, e continuou durante a história de Israel, mais marcada pela incredulidade do que pela confiança no Senhor. Raros eram os períodos de prosperidade espiritual. E o Senhor fala isso. Ele diz: nem se aproxima do seu Deus, no final do verso 2. Essa expressão, meus irmãos, ele está desenvolvendo a mesma ideia de não confiar em Deus. Confiar em Deus, estar próximo de Deus, são duas ideias que expressam o mesmo conceito. Eles não se aproximam de Deus justamente porque não creem em Deus. Andam para longe. Hebreus capítulo 11, verso 6, no Novo Testamento, o Senhor fala da fé e da proximidade para com Deus, quando diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Um povo incrédulo. Meu próprio povo incrédulo. Que relacionamento triste. Se aproximar de Deus sem fé. O Senhor diz: não se aproxima de mim. Mas ele descreve mais, meus irmãos, também os pecados da liderança, no verso 3 e 4. Que tragédia o que temos aqui. Ele diz no verso 3, primeiro os oficiais, a liderança, os seus príncipes, são leões rugidores no meio dela. Ele não está falando de Josias aqui, certamente. Nós sabemos que Josias, o rei que governou durante a profecia de Josias, era um rei temente a Deus. E que durante o seu ministério como rei, ele demonstrou temor ao Senhor. Cuidou do povo. Mas ele está falando aqui dos oficiais, outros governadores, que naquele tempo eram como que leões rugidores no meio dela. Os reis eram marcados por aqueles que deveriam proteger o povo. Isso é a grande responsabilidade de um governante, proteção. Mas ele diz, tal era a degradação moral, espiritual do meu povo, que os oficiais, os governantes, eram eles que devoravam o meu povo. Andavam como que leões rugindo.
e devorando algo maligno aqui, não é? O Novo Testamento nos diz que esse é Satanás, que como leão, ele anda ao nosso derredor, rugindo, procurando alguém para devorar, e isso não precisava do auxílio de Satanás, os próprios governantes do povo de Deus cumpriram esse papel. Os juízes também, ele continua falando no verso 3, os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Ganância, violência. O povo procurava os magistrados para que julgassem as suas causas, na esperança de que fossem tratados com equidade e com justiça, mas nada disso encontravam. Encontravam lobos vorazes, prontos para devorá-los, até o osso, roendo até pela manhã. Certamente suborno estava envolvido aqui. Todo tipo de falcatrua, todo tipo de abuso de autoridade, caracterizando o povo de Deus. Mas, meus irmãos, o que é mais trágico é até mesmo que as lideranças, ou a liderança espiritual também estava corrompida. No verso 4 é isso que lemos. Os profetas são levianos, homens pérfidos. Que coisa terrível. Meus irmãos, o profeta, de fato, dentre todos, era aquele que deveria proceder com máxima seriedade, com máxima responsabilidade. Pois o profeta era a boca de Deus. Aquele que falava assim, diz o Senhor, para instruir o povo, em nome de Deus, no caminho em que eles deveriam andar. E aqui Sofonias, como profeta isolado, fiel no meio de um mundo de profetas levianos, irresponsáveis. A ideia da palavra leviano é essa, no seu original. Irresponsáveis. Que falavam aquilo que Deus não falou. Que instruíam não de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com a conveniência. Eram homens pérfidos, traiçoeiros, que não se podiam confiar neles. Aqueles que deveriam, de fato, nos guiar. Guiavam para o abismo, traiçoeiramente, de forma enganosa. Mas os sacerdotes também. Os seus sacerdotes, verso 4, profanam o santuário e violam a lei. Eles não cumprem os requisitos básicos da sua função. O sacerdote era aquele que deveria justamente preservar com toda a pureza o santuário do Senhor. Sabendo que o santuário representa a presença de Deus, ele deveria lidar com as coisas santas com máximo temor e consideração, e também era responsabilidade do sacerdote o ensino da lei, o ensino ordinário. Não estavam sobre os profetas, mas sobre os sacerdotes. Eles eram aqueles que explicavam a lei, que instruíam o povo de modo ordinário, não como os profetas que eram esporádicos aqui e ali, mas os sacerdotes tinham essa função. Mas ele diz que nenhuma coisa nem outra era feito pelos sacerdotes. Antes, por um lado, eles profanavam o santuário e por outro lado, eles violavam a lei. E certamente não ensinavam a lei coisa nenhuma. Pois eles violavam a própria lei. Que descrição, meus irmãos, da degradação moral do povo de Deus. E será que está muito longe de nós? Enquanto igreja, eu digo nós em termos mais amplos, eu não falo apenas a nossa igreja, herança reformada, mas eu falo em termos amplos, da igreja cristã, da cristandade no nosso tempo. Será que é uma descrição muito diferente? O que vemos não é ganância, não é abuso, não é pessoas abarrotando as igrejas, sentando nas cadeiras, mas que não ouvem a Deus, não confiam em Deus, estão ali por interesse ou por qualquer outra influência, qualquer outra razão, não de sinceridade, de confiança no Senhor, com desejo sincero de se aproximar de Deus.
Às vezes o desejo é se sentir bem, ouvir uma palavra encorajadora, motivadora, ouvir um louvor bem animado, participar de algum grupo social, se sentir que pertence, que faz parte de algo maior do que eles, ou aprender algumas lições morais, mas zero de interesse em Cristo, em servi-lo, em tomar a cruz, seguir após ele pelo caminho estreito. O caminho largo, meus irmãos, é cheio. E Cristo diz: são muitos os que caminham por ele. E ele fala do seu próprio povo. Ele não está falando do mundo. O Senhor apresenta para nós aqui, meus irmãos, uma análise muito depressiva quase, da condição espiritual do seu próprio povo, de incredulidade, de pecado, longe do Senhor, da liderança aos liderados, todos nessa vil condição. E o que o Senhor fará? Interessante dessa passagem é que o profeta, profeta Sofonias, ele não apenas analisa profeticamente, em nome de Deus, a condição do povo, mas ele nos mostra aquilo que o Senhor fará nessa situação. E eu lhe pergunto, o que você espera que o Senhor faria? Juízo imediato, não é? Fogo do céu, consumir, dizimar aqueles ingratos que receberam a misericórdia do Senhor, mas que não ouviam, desprezavam a Deus, não honravam a Deus. Porém, pasmem, não é isso que temos. O que vemos em segundo lugar é a fidelidade e a misericórdia de Deus estendida ou ofertada até para os mais rebeldes dentre o povo. É isso que o Senhor fala para nós, especialmente a partir do verso 6. Acompanhe o que o Senhor fala aqui. Ele diz o seguinte: exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. O que o Senhor está falando aqui, meus irmãos, é do juízo que ele há de derramar sobre as nações. Que nações? As nações inimigas do povo de Deus. A Etiópia, o Egito, a Assíria, todos os inimigos e as nações do povo de Deus, como Sofonias profetizou no capítulo 2, o Senhor diz: eu exterminarei os inimigos do meu povo, eu as destruí completamente, de modo que não há nenhum que possa habitar neles. Diante disso, eu ainda fui misericordioso com eles. Para quê? O Senhor diz no verso 7, eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina. Verão o quanto eu batalho pelo meu povo. Verão a minha fidelidade, mesmo no meio da rebeldia, da opressão, da mancha pelo pecado. Mesmo estando longe de mim, eu ainda os defendi. Ai, diz o Senhor, certamente eles não ignorarão isso. Eles perceberão e verão o quanto eu fui bom para com eles. Temerão o meu nome, aceitarão a disciplina. O Senhor, ele, diante de tudo isso, ele ainda age para atrair o seu povo, não é? Para que ele se arrependa. Ele faz aquilo que o povo não merece. Aquilo, interessante ver os paralelos entre Sofonias e o que temos visto em Romanos, não é? Quando o apóstolo Paulo ele fala da infidelidade do povo, e ele diz que o Senhor permanece fiel. Se o povo é infiel, será Deus infiel por conta disso? O apóstolo Paulo diz: de maneira nenhuma, seja mentiroso todo homem e Deus verdadeiro. Os homens se afastam de Deus, Deus permanece fiel para com os termos da aliança, e ele continua defendendo o seu povo.
na esperança de que aceitariam a disciplina. E ele fala aí de modo que a ruína não venha sobre eles. Acompanhe no verso 7. Eu dizia, certamente me temerás, aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Interessante que não é à toa que até aquele momento Jerusalém tinha sido preservada. As nações inimigas estavam sendo devoradas pela potência daquele tempo. Nação após nação ruindo. Israel por um tempo perseverando. E o Senhor preservou aquela nação, meus irmãos, por último. A sua própria nação. Para que ela não fosse destruída. A intenção do Senhor era que o seu povo se curvasse diante de Deus e suplicasse por misericórdia, e suplicasse, Senhor, não nos trate de acordo com os nossos pecados. Seja misericordioso para conosco, ó Deus. Nos poupe, nos socorra. O Senhor está falando aqui como Cristo falou, quantas vezes eu quis lhe ajuntar, como a galinha junta os seus filhotes, mas não quisestes. É isso que temos aqui. Pois mesmo diante da defesa de Deus, uma defesa imerecida, o que o profeta nos diz é que no final do verso 7, eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Viram a mão do Senhor trabalhando em favor deles. Mas eles fizeram aquilo que o apóstolo Paulo lá falou em Romanos. Eles ignoraram que a bondade de Deus aponta para o caminho do arrependimento. Quando o Senhor manifesta, meus irmãos, a sua bondade, Ele está botando um sinal bem claro. Arrependam-se, arrependam-se. A demonstração da minha bondade é justamente para conduzir o povo ao arrependimento. Mas eles fizeram aquilo que o apóstolo Paulo falou lá, eles ignoraram isso. Ignoraram a manifestação da bondade de Deus, defendendo-os dos seus inimigos. E corromperam todos os seus atos. A impressão que dá aqui pela linguagem do profeta é que, a despeito da ação de Deus, eles pioraram ainda mais. Eles se afastaram ainda mais, corromperam todos os seus atos, se afundaram ainda mais no pecado, pioraram. A despeito do próprio Deus intervir na situação. Que tragédia não é? Que tragédia contemplar aqui a condescendência de Deus, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, que é abusada por nós, que é ignorada pelo seu povo, que não busca o Senhor, que não se arrepende dos seus pecados. É isso que o Senhor fará. Ele dará chances para que nos arrependamos, para que nos voltemos para Ele. Mas o fato aqui, meus irmãos, é que o povo não se voltou. E o Senhor, então, Ele dá mais um passo naquilo que Ele irá fazer. Meus irmãos, a benignidade do Senhor é grande. A sua longanimidade não se pode medir, mas ela tem fim. E o juízo virá. E no verso 8, então, o profeta mostra como Deus, eventualmente, irá enviar o juízo para aqueles que, a despeito de todos os esforços do próprio Deus, se recusam a se arrepender diante de Deus. É isso que temos no verso 8, o Senhor fala, esperai-me, pois a mim, diz o Senhor. No dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do
meu zelo. Ah, meus irmãos, o que o profeta apresenta para nós aqui é uma realidade que por vezes nós imaginamos que nunca chegará. Olhamos Deus na sua benignidade, na sua paciência, na sua longanimidade, e imaginamos, ou pensamos, ou nos enganamos, imaginando que o dia do juízo nunca chegará. Mas o Senhor diz: esperai-me. Paga para ver. Fica aí sentado, inerte, com o coração duro, aguardando, e você verá, diz o Senhor, a execução do meu decreto, daquilo que eu determinei. E o que eu determinei é um dia para derramar juízo. Ah, meus irmãos, como confundimos a bondade de Deus com uma disposição leniente para com o pecado. O fato de Deus não ter derramado o seu juízo agora não significa que Deus não odeia com ódio consumado o pecado. Não significa que o dia do seu juízo terrível, devastador, aquele dia do Senhor que Sofonias descreveu como um dia de assolação, um dia de calamidade, um dia de trombeta e rebate, um dia de angústia e pavor. Esse dia chegará, Sofonias diz. E muitas vezes nós confundimos as coisas. Vivemos ignorando, porque tudo parece correr bem. Caminhamos pelos olhos da carne e não pelos olhos da fé, e olhamos a nossa própria vida e pensamos: eu não vejo nada de errado. Tudo me vai bem. Continuo vivendo a minha vida, e o fato de eu ter pecado contra o Senhor, ou o fato de eu estar vivendo uma vida dupla, de eu estar vivendo na hipocrisia, de eu não me arrepender dos meus pecados, ainda que andando na casa de Deus e vivendo dessa maneira, e nada acontece, talvez você pense, nada nunca acontecerá, mas o profeta disse: espera, e você vai ver, porque o dia virá, o dia do juízo. Meus irmãos, o nosso Deus, precisamos compreendê-lo como ele realmente é. Não ter uma visão distorcida do Senhor. Nem uma visão leniente demais, nem severa demais. Nem imaginar que em Deus não há esperança. Não, em Deus há esperança. Ele é misericordioso, ele é bondoso, mas ao mesmo tempo, ele é fogo consumidor. É isso que temos em Hebreus, não é? Na carta escrita aos Hebreus, lá, meus irmãos, nós temos uma apresentação das mais gloriosas nessa carta do Deus misericordioso, daquele que é sumo sacerdote, que se compadece das nossas enfermidades, que tem compaixão de nós, que veio para nos reconciliar com Deus pelo sangue precioso de Cristo. Mas essa mesma carta, essa mesma epístola que diz para nós: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Ouçam a sua voz. Em outras palavras. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O juízo virá, meus irmãos. É isso que Sofonias diz. E virá na sua última instância por meio do Senhor Jesus Cristo. O dia do Senhor é o dia de Cristo, aquilo que o Apocalipse chama de o dia da ira do Cordeiro, onde os homens se esconderão da face dele, onde os homens clamarão para as montanhas: cair sobre nós, escondei-nos da face de Cristo, da face do Senhor, que haverá de julgar todas as coisas. E o profeta diz: você duvida que as coisas acontecerão assim? Espera, pois, a mim, diz o Senhor. Pois chegará o momento onde o Senhor se revelará por uma perspectiva que até hoje você não conhece. Mas que ele tem alertado, ele tem avisado que o dia da sua ira chegaria. E aquela própria terra, aqui a terra, meus irmãos, é aquela cidade que deveria ser santa, mas é a cidade opressora, rebelde e manchada.
aquela terra seria devorada pelo fogo. Não é à toa, meus irmãos, que a palavra de Deus nos diz, na nova dispensação, que o juízo começaria pela casa de Deus. Quando Deus vier para julgar vivos e mortos, aqueles que fazem parte do povo da aliança, mas que se encontram nessa condição, serão os primeiros a serem julgados, e não apenas os primeiros, serão também aqueles que serão julgados mais severamente, pois pecaram não apenas contra o conhecimento da vontade de Deus, mas pecaram contra a graça de Deus, pecaram contra a misericórdia de Deus, pecaram contra as insistentes demonstrações de que Deus tem os seus braços bem abertos para receber os pecadores mais vis, se tiverem se arrependido. Pecar contra a misericórdia é pecar duplamente, é pecar mais severamente. E o profeta aqui, meus irmãos, ele fala que Deus não poupará ninguém que o desprezar, sobretudo que despreza a sua graça. Aquilo que o apóstolo fala na carta aos Hebreus, daqueles que pisaram o sangue da aliança, calcaram os pés, aquele sangue precioso que foi derramado, conheceram o sangue de Cristo, conhecem o valor precioso do sangue de Cristo, conhecem tudo que Deus fez ao enviar o seu próprio Filho para morrer por pecadores, e ainda assim cospem na face de Cristo, pisam o seu sangue. O que o autor aos Hebreus fala diante disso, o que resta é apenas uma certa expectativa de terror horrendo, de consumação da ira do Senhor para aqueles que se comportam assim. Isso deve colocar temor no nosso coração. Quando o profeta apresenta que Deus sabe como vivemos e a forma como Ele irá agir se não houver arrependimento. Porém, meus irmãos, não é apenas isso que o Senhor fará. É de se pensar, ao chegar nesse ponto, que a obra de Deus pereceu. Que o seu propósito de salvar caiu por terra. Que o seu próprio povo, o povo da aliança, está completamente destruído. E a bondade de Deus, o seu plano, o seu decreto, o seu propósito de salvar um povo não se concretizará longe disso. Pois o profeta, meus irmãos, ele apresenta para nós uma outra perspectiva daquilo que ele faria diante do seu próprio povo, mantendo-se com dura cerviz. Ele fala que ele fará algo novo com respeito à salvação. O que temos aqui dos versos 9 a 13 é o Senhor, Ele mesmo, purificando o seu povo eleito de toda imundícia e salvando os fiéis e os humildes no meio deles. O Senhor, Ele mesmo, purificando o seu povo eleito de toda imundícia e salvando os fiéis e humildes no meio deles. É isso que temos aqui, não é? Conforto em meio de juízo. Meus irmãos, a proclamação do conforto de Deus, ou das suas promessas, ou da sua esperança, invariavelmente, observe isso na sua leitura da palavra, ela sempre vem no meio de juízo, no meio de tumulto, no meio de rebelião, no meio de desprezo, no meio de muitas trevas, há sempre uma luz a brilhar. Assim foi como nos tempos de Noé. A salvação para Noé veio no meio do juízo que veio sobre toda a terra, sobre toda a face da terra. Assim foi com a crucificação de Cristo. A nossa salvação veio no meio da morte do Filho, que recebeu o juízo de Deus pelos nossos pecados. E no meio de todo esse juízo, meus irmãos, no meio de toda essa confusão, de todo esse desprezo, de toda essa dura cerviz que resiste os apelos de Deus para se arrepender, o Senhor anuncia a salvação. E anuncia, meus irmãos, de um modo inusitado. Primeiro ele anuncia que é Ele mesmo que fará. Então darei, isto é, eu, o Senhor, eu darei lábios puros aos povos. É o Senhor que fará isso.
A obra, meus irmãos, nós sabemos, é do próprio Deus. Ao mesmo tempo que Deus ele manda a oportunidade de arrependimento, é Ele que opera o arrependimento no nosso próprio coração, é Ele que purifica os nossos lábios. Estamos diante aqui da soberania de Deus, responsabilidade humana não é. Mas agora, a partir do verso 9, ele foca na soberania de Deus. Pois Ele é quem há de operar em nós a salvação. Segundo, Ele fará algo novo, algo inaudito, algo não imaginado pelo povo de Deus naquele tempo. E o que Ele fala aqui, meus irmãos, 9 a 13, são profecias que têm múltiplos níveis de cumprimento. Foi cumprido no exílio, foi cumprido no retorno do exílio, foi cumprido no Pentecostes, mas será cumprido, sobretudo, no final, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E o que ele fala, meus irmãos, a primeira coisa aqui é uma rica promessa às nações, que ele apresenta para nós. Verso 9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Aqui está, meus irmãos, a primeira promessa do Senhor. O seu próprio povo, o povo da aliança, o rejeitou. E ele diz: eu trarei para compor o meu povo aqueles que antes não eram meu povo. Às nações, aos povos, eu darei lábios puros, para que invoquem o nome do Senhor e sirvam a Deus, isto é, de comum acordo. É uma reviravolta em toda a profecia, não é? No capítulo anterior, nós temos o Senhor julgando sumariamente as nações. No capítulo 3, o Senhor anuncia que Ele as destruiu como uma tentativa de fazer o seu próprio povo, o povo da aliança, o povo judeu se arrepender. Nada disso funcionou. Ele diz: pois agora farei algo diferente. Aquele povo que antes servia de comum acordo contra o meu povo, para me destruir, se rebelando contra os termos da aliança, eles agora serão purificados por mim. Eu transformarei o seu falar. No pense lábios puros, eu só lembro de Rabsaque, o enviado do rei da Síria para blasfemar contra o povo de Deus. Estava ali sob a liderança de Ezequias. Um homem com lábios imundos. E ele proferia os seus impropérios de uma forma tão vergonhosa que os oficiais do povo de Deus que estavam do muro falou para nós: não fale em língua hebraica, para que o povo não ouça. Mas é aí que eles falaram, em língua hebraica. E blasfemaram contra Deus, e zombaram de Deus, e falaram todo tipo de imundícia. De fato, como pela manhã ouvimos, eles botaram para fora aquela garganta, que é como um sepulcro aberto, que veio trazendo a iniquidade de dentro para fora, em lábios cheios de veneno, numa boca que profere mentiras, mas que agora é purificado. Numa reviravolta inimaginável. E aquele povo que antes não era povo de Deus se torna povo do Senhor. Lembramos aqui daquilo que aconteceu com Isaías, não é? Quando na ocasião da sua convocação para o ministério profético, ele reconhece que ele era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor então pega uma brasa tirada do altar, viva, toca nos seus lábios que são queimados pelaquela brasa e portanto são purificados. E agora preparados por Deus para clamá-lo, para adorá-lo, para servir de comum acordo. E meus irmãos, aquilo que nós temos em Isaías é o que acontece com as nações. E aquela brasa tirada do altar é justamente a brasa que é tirada do altar que consome o sacrifício que é Cristo. Não era qualquer brasa. Não era de qualquer maneira que os lábios eram purificados pela compreensão do Evangelho, que tocou os lábios e os purificou. E agora, meus irmãos, eles evidenciam não mais um sepulcro aberto, mas um coração transformado e regenerado pelo próprio Deus.
De fato, o nosso falar evidencia o que está no coração, não é? A boca fala do que está cheio o coração, diz a palavra do Senhor. E se por um lado aqueles que estão debaixo do pecado evidenciam pelo seu falar um sepulcro aberto, veneno, mentiras e engano, aqueles que tiveram seus corações transformados evidenciam louvor a Deus, invocam o nome do Senhor de comum acordo, unidade no serviço a Deus. É um milagre que Deus opera, nunca antes imaginado. E ele descreve isso no verso 10, algo que para os judeus, meus irmãos, era algo terrível. No verso 10 ele diz o seguinte: da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. O profeta agora, meus irmãos, ele olha em duas direções. Primeiro ele olha para a Etiópia e para além da Etiópia, o Egito. Um povo estranho aos termos da aliança. Ele diz: de lá virão adoradores. Mas ele também olha para os filhos da minha dispersão, aqueles que foram enviados para o exílio, sua descendência, e que pela graça de Deus retornou. Ele diz: eles se juntarão como um só povo, norte e sul, povo da aliança, aqueles que restaram, e o povo da Etiópia, da além da Etiópia, servirão de comum acordo a Deus. Meus irmãos, até hoje, egípcios e israelenses, embora perderam o status de povo de Deus, pois hoje pertence à igreja, até hoje eles não sentam juntos. Estava vendo um vídeo na internet moderno, onde houve um experimento social, onde uma pessoa chamou pessoas estranhas para participar de um banquete, e ele apenas estava fazendo isso. Se você aceitaria participar de um banquete com um estranho? Ele saiu convidando um monte de pessoas numa cidade aí, turistas, e a pessoa que estava promovendo esse experimento, ele pagou por tudo, e no meio daquele grupo tinha um israelense e um egípcio. E ele ficou embasbacado, pois ele disse: isso não pode acontecer. Até hoje. O egípcio sentando do lado do israelense. E aquilo para ele foi algo deslumbrante, que a refeição dele, humanitária, mostrou como os homens, na verdade, têm uma boa natureza e podem resolver as suas diferenças, mas não resolve não. Não resolve. Tem uma coisa que resolve: o Evangelho. O Evangelho realmente irão fazer aqueles que antes eram inimigos servirem de comum acordo a Deus. Irão apertar a mão e dizer: somos um só povo. É o Evangelho que derruba a parede de separação. E o Senhor é isso que anuncia, norte e sul. Quando eu falo que isso aconteceu, isso se cumpriu de múltiplas maneiras. Isso nos lembra do tempo de Atos dos Apóstolos, não é? E daquele eunuco da Etiópia, que subiu para adorar a Deus em Jerusalém, pois era temente a Deus. E a ele o Senhor abriu seus olhos, para que ele compreendesse o que ele lia em Isaías, e ele veio a compreender quem era Cristo. E aquele homem, um alto oficial da Etiópia, ele volta para a sua terra, ele leva o Evangelho para a Etiópia, e de lá o Senhor traz os seus adoradores, e forma um só povo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, não é? Que muitos viriam do Oriente, do Ocidente, e tomariam assento na mesa com os patriarcas. Isso não é de se esperar do povo que considerava-se o povo privilegiado. O Senhor disse: isso acontecerá. E aconteceu. E para nós, meus irmãos, é um encorajamento o que o Senhor fala aqui. Quando hoje contemplamos uma igreja mergulhada e contaminada na idolatria do mundanismo, na idolatria dos prazeres,
continuando vivendo em incredulidade, pensamos o que vai ser do povo de Deus, os bancos estão se esvaziando, as pessoas estão preferindo viver para si mesmos. O Senhor disse: eu farei, eu santificarei o meu povo, os meus eleitos estarão preservados e eu sustentarei a minha aliança, que não cairá por terra. De norte a sul, das extremidades da terra, o Senhor levantará os seus adoradores. E ele continua descrevendo essa situação no verso 11. Naquele dia não se envergonhará de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. E então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Aqui está, meus irmãos, o que o Senhor há de fazer. Ele passará, como o Senhor Jesus Cristo falou, na sua eira a sua pá, para fazer a separação. E a primeira coisa que ele diz aqui no verso 13 é que haverá perdão pleno da parte de Deus, pois não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Que misericórdia da parte de Deus. Houve um povo pequeno, o povo escolhido do Senhor, dentre aqueles nem todos foram de dura cerviz. Um povo se arrependeu. Um povo verdadeiramente reconheceu o braço do Senhor de misericórdia, viu a bondade do Senhor e não ignorou a bondade do Senhor, trilhou o caminho do arrependimento. E o Senhor diz naquele dia: não haverá mais vergonha, pois haverá pleno perdão. Não haver mais vergonha significa isso, meus irmãos, pleno perdão da parte de Deus. Ele pegar as nossas iniquidades e fazer, como ele disse por meio do profeta Miqueias, lançá-las nas profundezas do mar, para nunca mais lançar em rosto. Aquele povo que tinha pecado contra ele, o Senhor mesmo os cura da sua ferida. Mas mais do que isso, ele fala: eu tirarei do meio de ti os soberbos, os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. A separação será feita pelo Senhor. Aqueles que estão ali ocupando o banco de um modo soberbo, sem temor de Deus no seu próprio coração, uma hora o Senhor diz: eu tirarei de lá, arrancarei do meio do meu povo aqueles que não me temem verdadeiramente. Meus irmãos, haverá um tempo onde a igreja será plenamente purificada. Hoje a igreja, ela é composta por aqueles que professam a Deus publicamente, mas que no seu coração uns de fato o temem e outros nunca nasceram de novo. Nós, como oficiais do Senhor, somos instruídos pelo próprio Senhor a, com todo critério, usar as chaves do reino que nos foi concedido, para deixar entrar aqueles que com sinceridade têm demonstrado a sua fé numa vida de temor a Deus. Mas nós não vemos o coração. E entram alguns que não deveriam entrar, que pela providência do Senhor assim ocorreu, estão ali, incircuncisos de coração, que nunca foram lavados pelo sangue de Jesus, nunca foram verdadeiramente transformados e regenerados, mas que estão ali. Ouvem a palavra, não mudam. Ouvem as pregações, ouvem a palavra de Deus, ouvem as exortações. Entra por aqui, sai por ali, não ouve a voz. Não se aproxima de Deus. E o Senhor diz: haverá um tempo em que esses serão arrancados. Jesus Cristo, meus irmãos, ele ainda fala em termos ainda mais duros. Ele diz que esses serão manietados, amarrados nas mãos, nos pés, lançados no fogo exterior, onde o fogo nunca se apaga, onde o verme nunca morre, e haverão de sofrer a morte eterna. Palavras de Cristo.
quando ele fala dessa separação. Serão removidos com grande humilhação, amarrados. O Senhor dirá: saia daqui, pois você não pertence ao meu povo. Não é isso que ele dirá? Senhor, fazemos parte do teu povo, operamos milagres em teu nome, fomos usados pelo Senhor. Disse: nunca vos conheci, saia da minha frente, aparte-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Pois vocês falam que praticam a minha obra, mas eu olho o coração e eu sei que na verdade o que vocês praticam é a iniquidade. Falando a este povo, é claro. Mas haverá um outro povo ali que será preservado, que será deixado. E ele diz no verso 12: deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. É o remanescente, não é? Que o Senhor sempre fala. O restante, que caminha pelo caminho estreito. Que, como o apóstolo Paulo dirá em Romanos 11, o remanescente segundo a eleição da graça. Os eleitos que estão no meio do povo de Deus. Existem pessoas que estão no meio do povo de Deus que não são eleitos. Mas os eleitos, os remanescentes segundo a eleição da graça, segundo o apóstolo Paulo fala em Romanos 11, serão deixados. E qual é a característica deles? É um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. A modéstia e a humildade, meus irmãos, são duas palavras que expressam a mesma coisa. É um povo que compreende a sua total condição de pecador, total inabilidade de salvar a si mesmo, total dependência de Deus e, portanto, não se ensoberbecem, mas reconhecem que precisam de ajuda. Não de qualquer ajuda, mas reconhecem que precisam da ajuda que vem de Deus, pois confiam no nome do Senhor. Confiam em Jesus Cristo, aquele que é chamado de Jeová Salva. Confiam no Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Depositam neles a fé. Será o povo que será deixado. Esse é o povo que perseverará. Esse é o povo que continuará. Esse é o povo que verdadeiramente compõe o reino de Deus. É isso que Cristo não diz, não é? No seu sermão, grande sermão do monte, Mateus 5. O Senhor diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É deles que pertence o reino. O reino não pertence àqueles que o têm invisivelmente. O reino não pertence àqueles que exteriormente estão ocupando os bancos do reino de Deus. O reino pertence aos humildes. A eles. Esses entrarão no reino de Deus, aqueles que reconhecem o seu pecado, como vimos pela manhã, que sabem que estão debaixo do pecado, que calaram a sua boca, segundo o apóstolo Paulo falou pela manhã, e que se reconhece como culpado diante de Deus, que não pode se justificar pelas obras da lei, que reconhecem que não tem força para operar a sua própria salvação, mas confiam no nome do Senhor, confiam no seu poder, poder para salvar. Aqueles que cantam como cantamos no Salmo 20, que não confiamos em carros, em cavalos, mas a nossa confiança está no nome do Senhor. E no nome do Senhor tão somente. E será um povo frutífero. Ele diz no verso 13, por último. Um povo, recapitulando aqui o que ele fará novo, um povo novo, composto por várias nações, que o Senhor mesmo purifica. Um povo transformado por Deus, perdoado plenamente dos seus pecados, purificado e removido daqueles que na verdade não pertencem ali, um povo modesto e humilde, arrependido e com fé, mas um povo que frutifica para Deus. Verso 13. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade.
e nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. É o oposto do que vimos pela manhã, não é? O que vimos pela manhã é um povo debaixo do pecado, agrilhoado ao pecado, feito escravo do pecado, que não pode nada além de pecar. Pois aquele povo que é trazido do debaixo do pecado e colocado para debaixo da graça, que é libertado por Deus do império das trevas e transportado verdadeiramente no seu coração para o reino do Filho do seu amor, é um povo que vive de modo diferente. A sua garganta não é mais sepulcro aberto. A sua língua não é mais venenosa. Os seus lábios não mais proferem o engano e a mentira. A sua boca não mais também profere aquilo que é contrário ao Senhor. Ele diz, não cometerão iniquidade, não proferirão mentiras. Na sua boca não se achará língua enganosa. Por quê? Porque nasceram de novo. Foram purificados por Deus. E será um povo que vive em santidade. Meus irmãos, Cristo morreu para isso. Ele mesmo diz. Ele morreu para purificar para si mesmo um povo zeloso de boas obras. Ele morreu não para que andássemos nos nossos próprios pecados e pensar a qualquer momento, eu peço perdão, Cristo me perdoa e está tudo bem, eu posso viver como eu quero. Não! Ele morreu para um povo humilde, que sabe que é pecador, que confia em Cristo para perdoar plenamente os seus pecados, mas que deseja de coração viver para Deus. E assim o fará. É verdade que até a presente condição nossa, aqueles que vivem assim, não o vivem perfeitamente. Mas ele está falando aqui daquilo que não acontecerá apenas nessa nossa dispensação, mas que terá um cumprimento perfeito daquilo que ele mesmo chama de o dia do Senhor. E naquele dia, meus irmãos, verdadeiramente toda mentira será arrancada dos nossos lábios. Todo engano, todo pecado. Aperfeiçoados em santidade. Viveremos para Deus. Cristo, meus irmãos, irá purificar a sua noiva. Ah, como traz desânimo para o nosso coração. Ver a cidade santa, oprimida e manchada. Como traz desânimo ver o povo de Deus completamente inerte para as coisas espirituais. Servindo ao Senhor com o coração dividido. Mas a esperança que temos é que o Senhor irá sim purificar a sua noiva. As manchas serão removidas. Ele há de lavá-la com a sua palavra e com seu espírito. E há de aperfeiçoá-la. E ela será linda. Pois ele mesmo diz, ela será adornada perfeitamente para o seu marido. Esse dia chegará. Esperai, diz o Senhor. Por um lado veremos juízo, quando a paciência do Senhor se esgotar. Por outro lado, veremos a nossa plena salvação. A consumação de todas as coisas. Estaremos para sempre com Cristo. É isso que ele diz nas últimas palavras. Esse povo será assim, porque serão apacentados. Deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. É a Nova Jerusalém, não é? Aqui nós temos uma figura da Nova Jerusalém, onde Cristo reina como nosso supremo pastor. Nos apacenta. E como cordeiro dele, pertencente ao seu rebanho, podemos deitar e descansar. Experimentar o descanso eterno dos santos. Experimentar verdadeiramente a Canaã celestial. O verdadeiro dia do Senhor. Dia de descanso. Quando deitaremos. E não haverá quem espante. Não haverá mais preocupação. Plena segurança.
pelo pastoreio de Cristo. É isso que o Senhor fará, meus irmãos, diante da presente condição da igreja. Por um lado, não se engane, ele enxerga todo o mal que existe no meio daqueles que se intitulam povo de Deus. Ele vê. Por outro lado, ele estende e demonstra insistentemente, estendendo a sua mão, que ainda há esperança. Que ele está pronto para perdoar, inclusive sendo bom para conosco. Por outro lado, ele nos mostra que o dia do seu juízo chegará. E aqueles que resistem à vontade de Deus, com o coração endurecido e contumaz, experimentarão o juízo final de Deus. Mas por outro lado, o seu povo triunfará. Povo composto de toda língua, de toda nação, brasileiros, soteropolitanos, estarão ali, sentando à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, apacentados por Cristo, purificados por Ele, confiados nele. A pergunta que fica para nós simples é essa, não é? Quando o Senhor fizer a separação, onde estaremos? De que lado ficaremos? Quando o Senhor vier e tirar o soberbo e deixar o modesto e humilde e trazer os que o temem da Etiópia, onde você estará no meio disso tudo? Eu não sei. Deus o sabe. E muito provavelmente você sabe. A boa nova é que esse dia ainda não chegou. Ainda estamos naquilo que ele fala, esperai-me, diz o Senhor. A sua longanimidade ainda está em curso. A sua paciência ainda não se esgotou. E a oportunidade para o arrependimento ainda está lançada. Ele perdoará aqueles que cometeram rebeldia contra ele. Ele perdoa os seus pecados. Ele perdoa os meus pecados. O que precisamos é abandonar a soberba, humildemente reconhecer nos pecadores, confiar em Deus, lançar a nossa sorte com Ele, tomar a nossa cruz, segui-lo dia após dia, onde quer que Ele nos guie, sabendo que a salvação é certa, que a vitória está garantida para o povo de Deus. De que lado você estará? Que o Senhor nos abençoe. Amém.